A Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são a mesma pessoa? Isso para nós compreender. Estou colocando pessoas, né, para que nós possamos compreender. Mas são seres celestiais. Porque a Bíblia diz que os três é um. Não são a mesma pessoa. São seres distintos com o mesmo objetivo. E é isso que faz deles um. Nós podemos pegar lá em Gênesis, quando o próprio Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, houve concordância entre eles. E essa concordância que faz deles um só pensamento. Quando existe um só pensamento, é como se fosse um só Deus. Mas são três seres distintos. E nós podemos entender isso quando nós lemos a Bíblia. Nós podemos perceber que Deus, o Pai, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo pertence a ele. A terra e toda a sua plenitude é dele. E a respeito do Filho, o Filho foi aquele que veio para redimir a humanidade após a queda do homem, que antes estava no jardim. Mas ao pecar fez com que a humanidade caísse, e Jesus, através da sua obra na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito do Cordeiro, ele nos redime, ou seja, nos leva de volta até Deus através do seu sacrifício. Jesus veio para redimir a humanidade e apresentar ela novamente a Deus. Ou seja, através dele nós temos acesso novamente ao Pai. E terceiro, o Espírito. Jesus disse no Evangelho de João que é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, ele virá, o Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que era necessário Jesus ir e o Espírito descer? Jesus não poderia fazer o que o Espírito fazia? Sim e não. Jesus não trabalha dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus estava na terra e Jesus estava operando os milagres em Jerusalém, era somente em Jerusalém. Jesus não estava em Jerusalém, em Jericó. Jesus não estava em Roma. Jesus não estava em outras cidades. Jesus estava operando milagres locais. E ali as pessoas relatando em povoados, em aldeias, daquilo que Jesus estava fazendo. E o evangelho ia se propagando através das outras pessoas. Ou seja, o evangelho boca a boca. Então, quando Jesus estava fazendo seus milagres em Jerusalém, era somente em Jerusalém. Se Jesus estivesse em Jericó, ele estava somente em Jericó. E Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E a Bíblia diz que ele se assentou à direita do Todo-Poderoso. E após ele subir, o Espírito Santo, ele desceu. Ali no dia de Pentecostes, nós podemos perceber, Atos capítulo 2, verso 2, que o Espírito, quando desceu, ele desceu como línguas repartidas como de fogo. Ou seja, veio como um som de um vento veemente e impetuoso. Invadiu toda a casa onde os discípulos estavam reunidos. E a partir dali começou a obra. A igreja surgiu naquele momento, naquela ocasião, com o abrir da boca de Pedro. E é interessante que você vê que todas as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. Os discípulos que esperavam o momento e o cumprimento da promessa foram cheios do Espírito Santo. Então eu quero te dizer que quando Jesus subiu, o Espírito Santo ele não se encontra somente no local, né? Mas ele pode abranger toda a humanidade. Ou seja, ele é algo universal. Ele pode estar aqui e pode estar tocando em uma pessoa nos Estados Unidos, no Japão e no mundo inteiro. Então essa é a obra do Espírito Santo. Não estava somente no local, mas em todos os locais onde as pessoas dão lugar, ele se faz presente. Então existe essa diferença das obras. Por mais que Jesus ele pudesse fazer isso, Jesus não veio dessa forma. Jesus veio para fazer a obra local. Principalmente ali a Bíblia diz que ele veio para os judeus, né? E depois Pedro começou a pregar o evangelho para Cornélio, e a partir dali o evangelho passou a não ser somente para um povo, mas para todo mundo, tanto para os judeus como também para os gentios. Então Deus, o Criador, Jesus, veio para fazer a redenção da humanidade
E o Espírito Santo é aquele que abrange, né, que trabalha de uma forma universal.